Glória a Deus por mais um sábado que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade, de estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 de Apocalipse. Amados irmãos, nós já estamos chegando ao fim, do estudo de Apocalipse. Nós já recebemos, inclusive, as novas lições. Faltam 4 lições, para a gente concluir esse tema tão importante, tão desafiador também, porque são assuntos que fazem a gente refletir. Alguns a gente ainda fica com alguns questionamentos, Gostaríamos de ter mais respostas, mas entendemos que o Senhor é maior do que nós, a palavra é maior do que nós, e nós não teríamos condição de compreender todas as coisas, e por isso que não compreendemos. Somos pequeninhos diante do Senhor, diante da grandeza de Deus, diante dos mistérios de Deus. Mas eu creio que aqueles que acompanharam a série de estudos em Apocalipse, puderam aprender, tirar algumas dúvidas, entender algumas coisas, que talvez tinham dúvida. Então esse tem sido um tempo muito precioso de estudos, E os irmãos perceberam que ao longo desse período eu acabei passando praticamente todas as lições, só quando eu não pude estar aqui que eu convoquei alguns irmãos, justamente porque eu sei que são temas um pouquinho mais complexos, às vezes um pouquinho mais complicados de trabalhar com a igreja. E claro que os irmãos têm toda a capacidade, toda a condição, de passar a lição, mas eu quis justamente para evitar aquelas discordâncias, às vezes, desnecessárias, eu quis justamente passar essas lições. Quando a gente tiver a nova lição, com certeza nós teremos professores diversos aqui aos sábados, Isso também torna a escola um pouco mais dinâmica, facilita a gente ouvir, às vezes, outro irmão passando a lição, é muito gostoso também. Então, já vão se preparando aí, em breve vou procurar alguns irmãos, já vou entregar a nova lição, para vocês já irem estudando, e se preparando para, quando for, você poder passar uma lição aqui no sábado pela manhã. Vamos orar mais uma vez? Eu vou convidar você para que fique em pé. Quem que vai passar o microfone para nós hoje aí? A Júlia? Você mesmo, Júlia, vai passar? Amém. Então pode chegar aí na Lília, a irmã Lília está aí pertinho de você, aí, do teu ladinho, aí, de branco, isso. A irmã Lília vai estar orando ao Senhor e pedindo que o Espírito Santo conduza mais esse tempo que vamos estudar a palavra juntos. Senhor Jesus, primeiramente queremos te agradecer por todo o cuidado, por todo o carinho, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos defendeu do perigo e do mal. Também queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, que possamos, Senhor, verdadeiramente louvar e engrandecer teu santo nome. Que possamos ter o desejo, Senhor, de estar aqui, Senhor. Ter o desejo, Senhor, de engrandecer o teu santo nome. Te pedimos uma bênção especial, Senhor, o pastor que irá ministrar a palavra, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ele, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, seja para o nosso crescimento espiritual. E que tudo seja para a honra e glória a Ti e a Teu Filho Jesus. Abençoe cada família que está aqui, Senhor. Que o Senhor esteja amparando e abençoando a cada dia. É o que nós pedimos, agradecemos no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Então, nossa lição hoje é a 9ª lição, da nossa série Apocalipse, Revelação de Deus em Tempos de Crise, parte 2, página 97 da nossa revista, e foi escrita pelo pastor Edivar. A introdução dela nos diz o seguinte: o capítulo 18 de Apocalipse ocupa-se em relatar o julgamento da grande Babilônia e como o mundo pode ser afetado por ele. Em linhas gerais, a lição oferecerá ao leitor uma visão panorâmica e, ao mesmo tempo, mostrará que a destruição da grande Babilônia evoca a justiça divina, bem como a sua soberania. Outro sim apontará que qualquer forma de aliança feita com a meretriz sofrerá consequências com a sua queda. A Babilônia não cai sozinha, mas leva junto a confiança e tudo que os homens depositam nela como forma de obter vantagens ou lucros. Então vamos ver como isso acontece. Bom, então antes de mais nada é importante a gente fazer uma pequena retrospectiva, irmãos? Porque
nós já iniciamos, né, esse assunto na semana passada, né, na lição passada. No capítulo 17, quando nos é apresentada essa Babilônia, né? Quem é essa Babilônia? Quem é essa grande meretriz, né, que ali no capítulo 17 de Apocalipse nos é apresentado? Então nós estudamos na semana passada e nós vimos que essa mulher descrita aqui, né, no livro de Apocalipse, e aí até uma irmã fez uma pergunta bem inteligente, bem interessante. Por que uma mulher, né? E nós explicamos que a simbologia é que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e essa grande meretriz, essa mulher seria, né, uma noiva corrompida, né, uma noiva que se tornou impura, né? E aí então, o capítulo 17 de Apocalipse vai nos mostrar essa meretriz, né, ela vestida, muito bem vestida, né, com roupas finas, roupas caras. Ela tem na mão dela uma taça, né, muito bonita, de ouro, mas que dentro dessa taça, o que tem lá é veneno mortal. Que essa meretriz, né, que não é necessariamente uma pessoa, mas é um sistema que se expande e que alcança praticamente o mundo todo e que faz aliança, né, alianças com poderes militares, poderes políticos, ou seja, essa meretriz não é uma mulher, uma pessoa em si, né, ou um homem, é um sistema que se opõe à igreja do Senhor, que se opõe a Deus, que se opõe ao avanço da igreja de Cristo, a tudo aquilo que o Senhor representa. Então essa meretriz, ela tem um alcance mundial, global, né, poderosíssimo. Ela faz alianças poderosas, ela tem no seu bojo ali reis, políticos, né, governantes, poderes militares. Então ela vai seduzindo, né, por conta de toda a sua luxúria, por conta de toda a sua riqueza, por conta de todo o seu poder, ela vai alcançando, né, e ela faz aliança com a besta, né, nós vimos também ali no capítulo 17. E que ao final a própria besta vai se levantar contra essa meretriz, ou seja, no início, né, esses poderes se unem, né, e parecem imbatíveis, perseguem a igreja do Senhor, perseguem os santos do Senhor, parece um poder indestrutível, parece que ninguém vai poder contra eles, não é mesmo? Eles vão avançando, vão dominando, mas no final, a própria besta se levanta contra a meretriz, segundo o relato de Apocalipse 17, né? Destrói a grande meretriz ali, e aí aqui no capítulo 18 a gente tem então uma visão dessa queda dessa Babilônia, do que de fato será essa queda. E aí na semana passada a gente se ocupou também de entender, então, quem era essa Babilônia, né? Quem era essa grande meretriz? E aí a gente viu aqui na lição que essa meretriz não se trata simplesmente de uma cidade, embora naqueles dias o próprio João tenha apontado possivelmente como Roma, como sendo a grande meretriz, porque lá no final do capítulo 17, ele fala, né, da cidade que domina todas as coisas, e a cidade que dominava todas as coisas naquele tempo, o império que dominava todas as coisas era Roma. Então, possivelmente, né, o desenrolar, o descrever da profecia aponta para Roma. Mas a gente viu também, na lição nos é apresentado, que em alguns momentos no Antigo Testamento, Jerusalém é chamada de meretriz, pelo próprio Deus. Alguns profetas, né, Deus usa alguns profetas para repreender, digamos assim, Jerusalém, porque ela tinha se corrompido, né? Ela tinha se prostituído, né, atrás de outros deuses, atrás de falsas religiões. Então, nos aponta que essa Babilônia, essa grande meretriz, embora se trate de uma cidade, de um poder específico, mas também que ela é atemporal, né? Que ela sempre esteve no encalço dos santos, e que ainda hoje, nós falamos aqui na semana passada, ainda hoje cada um de nós precisa lidar com a sua Babilônia. Cada um de nós, né, tem ali ao seu encalço, no seu dia a dia, a tentativa dessa Babilônia nos seduzir, não é mesmo? Com luxúrias, com alianças, com ofertas que muitas vezes parecem vantajosas, lucrativas, mas que por trás desses acordos, por trás dessas ofertas,
o que tem ali dentro daquela taça, que parece muito boa, parece muito deliciosa, o que tem ali é morte. Então, essa foi a nossa lição da semana passada, apontando que essa Babilônia, ela é atemporal, não é? E falamos sobre isso, da importância de nós não... porque se nós firmarmos os símbolos do Apocalipse, não, a Babilônia é essa cidade aqui. Aí a gente diz, bom, então, graças a Deus, eu não estou em Roma, então eu não estou sujeito a esse tipo de tentação. E aí esse é o grande perigo, da gente achar que a gente está livre de qualquer investida de Satanás, de qualquer problema quanto a isso, porque a gente começa a considerar esses símbolos do Apocalipse como, de fato, literais, e não entende que isso ainda hoje está nos perseguindo. Nós estamos sujeitos aos ataques dessa besta que o Apocalipse fala, dessa meretriz que o Apocalipse fala. Então nós precisamos compreender que, embora se trate de alguns poderes da época de João, no decorrer da história, mas que ainda hoje, todos nós estamos expostos a esses poderes e precisamos estar o quê? Vigilantes, atentos, para não sermos seduzidos e cair nas tentações que tudo isso nos oferece. E principalmente se tratando dessa grande meretriz da Babilônia, eu me lembro quando eu fiz seminário, eu nunca esqueci de uma fala do pastor Antônio Renato Gusso, que ele falava assim, imagine o povo de Israel quando eles foram transportados das suas casas para a Babilônia. Imagine, eles viveram muitos anos ali, em Jerusalém. Eram moradias simples, alguns tinham boa condição, mas a maioria tinham condições simples, E aí vem Nabucodonosor e leva, praticamente todo mundo, boa parte do povo, para a Babilônia. E ele diz, naquele tempo a Babilônia já tinha lá os jardins suspensos, já tinham prédios construídos na Babilônia. Já tinha sistemas muito desenvolvidos, agrários, de administração, construções imponentes, poder militar muito grande. Aí o pastor Gusto falando assim, imagine a cabeça de um judeu vendo tudo aquilo que ele nunca tinha visto. Jardins suspensos, extremamente regados, pessoas muito bem vestidas, casas muito bem equipadas, mobiliadas, poder militar enorme, que conquistou Jerusalém. E claro que eles não levaram em conta, muitos deles não levaram em conta nessa hora assim, que eles tinham sido conquistados por conta do pecado que eles tinham cometido. Tiraram fora a parte espiritual e começaram a olhar apenas para a questão material. Olha só o tamanho dessa cidade, olha o poder desse povo. E aí, alguns com certeza chegaram à seguinte conclusão, o Deus deles é mais poderoso do que o nosso Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui como escravos, eles são os nossos senhores. E olha, se a gente for comparar a vida que eles levam com a vida que nós levamos, aqui é muito melhor. E uma estratégia de Nabucodonosor não era... Porque quando a gente pensa assim que eles foram levados como escravos, vem na nossa cabeça aquela coisa assim, daqueles navios, que transportavam os escravos abaixo de chicote. Claro que tinha muita violência ali. Um dos reis de Israel foi levado com um anzol no nariz. Então, tinha muita violência. Mas uma das estratégias de Nabucodonosor era justamente levar as pessoas para a Babilônia e permitir que elas se desenvolvessem na cidade. Ou seja, elas não eram constrangidas, feridas, obrigadas. Não, a gente não trouxe vocês aqui para vocês viverem oprimidos. A gente trouxe vocês aqui para vocês se desenvolverem como nação. Vocês vão poder crescer aqui no nosso meio. Vocês vão poder se desenvolver aqui. Tanto que, olha que estratégia interessante. Ele pega o melhor que Jerusalém tem, que é os jovens, e não eram qualquer jovens, eram os jovens bem preparados. Só ler o livro de Daniel que você vai entender essa estratégia. E ele leva para onde? Para dentro do palácio. Por quê? Porque ele quer transformar esses jovens de judeus em
babilônios. Ele quer que eles percam a sua cultura. Eles querem que eles percam a sua... E como que ele faz isso? Oferecendo banquetes, mudando a cultura deles. Então, ele não faz isso abaixo do chicote. Ele não faz isso... A mudança, né, a estratégia de Satanás nem sempre passa pela escravidão, no sentido de forçar as pessoas a fazerem alguma coisa. Muitas vezes, ele vai colocar dentro de uma cela extremamente confortável, para que as pessoas não percebam que elas são prisioneiras ali. Não é assim? Então Israel continuava sendo escrava, só que era uma cela bem confortável. E aí, para que a gente quer voltar para Jerusalém, se a gente está bem aqui? E essa continua sendo a estratégia da grande meretriz ainda hoje. Querer fazer com que a gente se sinta muito confortável neste mundo, que a gente busque cada dia mais o conforto deste mundo, para que a gente pense que a gente não precisa sair dele. Para que eu quero ir para o céu? Está tão bom aqui. Eu tenho uma vida tão boa. Por isso que a gente às vezes tem tanta dificuldade diante da morte. Porque a gente está, de certa forma, dentro de uma cela confortável, não é mesmo? A gente vai equipando a nossa cela. A gente vai equipando ela com tudo de melhor. E a gente vai ficando acostumado nela. E a gente vai gostando dela. E aí tudo se torna importante, né? Outra estratégia da grande meretriz, que eu vejo já ali no início do livro de Daniel, é que Nabucodonosor faz, né? Ele pega os utensílios do templo, eu acho muito interessante isso. Ele pega os utensílios do templo de Israel, né? Os utensílios sagrados, e a Bíblia diz assim que ele leva para a casa do Deus dele. E ele coloca junto com outros utensílios sagrados, de outros deuses. Para quê? Para quem chegasse e olhasse na prateleira de utensílios sagrados, não soubesse mais o que de fato é sagrado do seu Deus e o que não é mais, porque está no meio de outras coisas. Está entendendo? E ainda hoje, né? Nosso trabalho é sagrado, nossa família é sagrada, estar na igreja é sagrada, ministério é sagrado, relacionamento é sagrado, o carro é sagrado, tudo é sagrado. Nossa prateleira está cheia de utensílios sagrados. Então, por isso que a gente diz que a Babilônia, ela é atemporal. E nós muitas vezes não vamos ser aprisionados abaixo de um chicote, mas nós podemos estar sendo aprisionados de forma muito confortável e com dificuldade de perceber que nós estamos sendo aprisionados no conforto, né? E Paulo fala isso, né? Que no fim dos tempos as pessoas se tornariam mais amigas dos prazeres. E eu olho para esse texto e fico assim dizendo, Senhor, como é difícil mesmo, né? Porque, olha, como não gostar de coisa boa, né? Porque uma coisa que é ruim, na hora você fala, não, eu não gosto disso aqui, né? Agora, uma coisa que é boa, é natural que você passe a gostar daquilo. O problema é quando esses prazeres começam a ocupar demais o teu coração, a tua alma. E essa é a estratégia da grande meretriz, da grande Babilônia. Preencher a nossa vida com coisas boas, para fazer com que a gente ache que a gente está muito bem, e que a gente nem precisa desse Deus, e que aqui é o nosso lugar, né? Quando na verdade somos apenas peregrinos de passagem aqui. Então, se você perceber, essa grande Babilônia, ela é atemporal, ela está ao nosso redor, ela está, né, buscando tragar, digamos assim, os santos do Senhor, que buscam entender, sim, vamos aproveitar o melhor dessa terra, porque Deus nos dá a condição, mas não, nosso lar não é aqui, né? Nosso lugar final não é aqui. Quando Deus nos chamar, não devemos olhar para trás, não devemos temer deixar nada pelo Senhor. Por quê? Porque o que o Senhor tem para nós é muito, muito superior e melhor, não é mesmo? Amém? Então vamos lá. Eu quero seguir aqui, irmãos, a divisão que o pastor Edivar colocou na lição. Então alguém pode ler para nós Apocalipse 18, versos 1 a 3. Apenas de 1 a 3 por enquanto, para a gente depois comentar. Apocalipse 18, de 1 a 3. Quem pode ler para nós aí? O Douglas vai ler aqui para nós então. Espera o microfone, Douglas, que daí
Todo mundo ouve, né? Isso. Vamos lá. Depois disso, vi outro anjo descendo dos céus. Esse tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo, de toda ave impura e de toda fera impura, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os negociantes da terra se enriqueceram, por meio do poder da sensualidade dela. Isso. Até aí. Obrigado, Douglas. Então, aqui a gente vê, né, a descrição ali da visão do anjo. E no terceiro versículo, o anjo apresenta, né, e João vê, aqui na lição o pastor Edivar diz, né, 3 níveis de categorias afetados pela grande Babilônia. Lá na página 98 ele apresenta essas categorias. Então ele fala das grandes massas, ele fala dos reis da terra e os mercadores do mundo. Então praticamente o mundo todo, né? Todo mundo, de alguma maneira, foi afetado ou está sendo afetado por essa grande meretriz. E ali, nas grandes massas, ela diz assim: estão em foco nações, povos e pessoas em geral, pertencentes a todas as classes econômicas, social e intelectual. Pessoas de todas as camadas sociais beberam do vinho de sua devassidão. O vinho que beberam, espiritualmente falando, consiste em pecar sem limites contra Deus e agir como se ele não existisse. Tal pecado jamais poderá ser perdoado. Enfrenta a ira divina e conduz à morte espiritual. Com sua luxúria e imoralidade, a meretriz seduziu e enganou os homens para que seguissem a besta. Então, por toda a terra, essa grande meretriz, ela seduziu homens, mulheres, pessoas, né, de todas as classes, a seguir ela, a se entregar ao pecado, a duvidar que existe um Deus, desde o Éden, né, colocando a palavra de Deus em dúvida, colocando, né, o poder de Deus em dúvida. Então, a gente vê que o alcance dessa grande meretriz, desse poder que se opõe ao Senhor, ele é extremamente grandioso. Não se trata de um lugar específico, de uma estufa. Não, trata-se de um alcance grandioso. Reis da terra, né? Já se tem um grupo específico, os reis, homens de influência, líderes políticos de todas as nações, governantes, imperadores, chefes de estados e militares, lideranças religiosas e etc. Essa classe inteira foi afetada, pois se deixou seduzir pela luxúria e por riquezas. Cometeu-se adultério espiritual com a Babilônia, isto é, assumiu-se a liderança na perseguição de objetivos religiosos, políticos e econômicos. Cultuaram-se ídolos, os reis governaram com crueldade e enriqueceram-se à custa de outros menos afortunados. Visto ser o dinheiro seu ídolo, forçaram todos os subordinados a prestarem homenagens a esse Deus. Os homens foram conduzidos a amarem mais o dinheiro do que a Deus. Pensaram mais nas riquezas do que em si mesmos. Com ganância de poder, destruíram-se, trazendo juízo e condenação da parte daquele que julga retamente todas as coisas. Eu estava essa semana acompanhando o noticiário, e eu acredito que os irmãos devem ter visto também. Está acontecendo um surto, né, de ebola, né, no Congo, né? E tem se espalhado bastante essa questão ali e tudo mais, e muita dificuldade para tratar, né, dessa doença, porque é uma variante que ainda não tem vacina, e isso é um lugar que está em guerra civil e tudo mais. E aí eu fiquei analisando da seguinte forma, né? Muita gente morrendo, um risco de que isso se espalhe, né? A Luciene está aqui da área de saúde, sabe? E quando eu vejo isso, assim, eu já fico lembrando da Covid, me dá um ruim, né, Andressa? E eu fiquei pensando assim, e do outro lado a gente vê países em guerra, né? Gastando bilhões, trilhões em guerra. Aí eu fiquei pensando assim, né? Se esses governantes deixassem de lado ali seus orgulhos, né? E entendessem assim, não, aquilo ali é muito mais importante. Baixar os seus canhões, falar assim, vamos investir todo o recurso que a gente tem agora para tratar aquelas pessoas que não têm condição nenhuma.
Os hospitais construídos de plástico, porque é assim que eles estão tratando as pessoas lá, né? A OMS construindo hospitais de campanha, né, de plástico, porque não tem, e são feitos de emergência. E daí, do outro lado, as pessoas injetando dinheiro grosso para matar uns aos outros. De um lado, todo mundo, os médicos, as pessoas se expondo a risco para tentar salvar algumas vidas. Do outro lado, as pessoas investindo dinheiro para matar uns aos outros. Ora, se a gente não vê, não é o dedo de Satanás, já é a mão, o braço, o pescoço, a cabeça de Satanás agindo por meio desses governantes. Não é mesmo? Não tem como, irmãos. Né? E aqui a gente não está falando de partido, a gente está falando de humanidade. Então não faz sentido umas coisas dessas. Não tem como a gente, né, compreender uns absurdos desse. Que, de um lado, você tem pessoas morrendo de fome, de doenças, de pestes, e você tem recursos que podem ser usados para tratar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Não, vamos usar para matar outras. Né? Então, é umas coisas meio malucas. E aí, quando a gente olha para o texto e vê que, no fim dos tempos, o Senhor vai enviar um juízo tão severo, né, tão grandioso sobre esses reis, sobre esses governantes, sobre as nações, por conta de tudo isso, a gente vê que é a justiça de Deus sendo feita. Porque esses governantes, na sua ânsia de poder e na sua loucura de acharem que são deuses, né? Achar que são eles que decidem as coisas, estão fazendo isso, né? Estão matando uns aos outros, estão determinando quem vive e quem morre. E aí vai chegar um tempo que a ira de Deus vai ser, né, derramada sobre esses governantes. Então veja, e há aqueles que seguem tudo isso, né, de forma muito cega, né, e aplaudem, acham bonito. E nós, como igreja, nós devemos orar nesse sentido, dizer: Senhor, tem misericórdia das nações, tem misericórdia dos governantes. Por isso que a Bíblia nos instrui a orar por aqueles que estão no poder, porque que Deus tem misericórdia, né? Então, os reis da terra, os mercadores do mundo, homens de negócio de todo o mundo, foram seduzidos. São os mercadores que aplicaram seu coração ao dinheiro, aumentando os lucros de forma imoral, injusta e pecaminosa. Nos tempos antigos, os mercadores de Tiro tornaram-se famosos pelo mundo, de acordo com Isaías 23:8. De modo semelhante, os comerciantes de muitos lugares navegaram ao longo dos litorais do mar Mediterrâneo para realizarem negócios nos portos da Espanha, Grécia, Ásia Menor, Síria, de Israel e em regiões da Arábia, conforme Ezequiel 27:12-23. Em seu apogeu, Roma veio a ser o celeiro de todos os produtos e rendimentos do mundo antigo. Então, como a gente já vem tratando, né, essa grande meretriz, ela foi Roma nos tempos ali dos apóstolos, né, sem dúvida. O João diz isso ali claramente no capítulo 17, né, mas também ela é atemporal. A atividade comercial não é ruim em si mesma, o autor da lição diz. Pelo contrário, ela é necessária e saudável, porque senão as pessoas vão dizer: tá vendo? Nesse negócio do comércio, né, não é disso que está tratando. Quando praticada com honestidade e justiça, não fazendo do lucro a qualquer preço um fim. Tais mercadores, de posse da ganância, caíram no laço e na sedução da grande Babilônia. Os mercadores que João tem em mente podem não ser a maioria, mas um grupo específico, né? E aí tem um comentário aqui, né? São os mercadores da terra que negociam de qualquer maneira mercadorias satânicas e diabólicas, coisas que induzem a pecar contra Deus, seus mandamentos e sua igreja. Eles enriqueceram-se não com negócios honestos, mas por amor às coisas insinuadas pelo diabo. Seu coração pertence à grande meretriz, a Babilônia, e por amor enriqueceram-se a qualquer preço, né? Então, esse início, né, irmãos, do texto, já nos mostra ali o juízo de Deus sobre o alcance do juízo de Deus sobre todas as massas, sobre os governantes, sobre os comerciantes, mostrando que o Senhor é justo, né? Que quando se trata das coisas de Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas. Quem é pecador é pecador. Quem é justo, independente da posição que esteja, né? Independente do cargo que ocupe.
Se ele faz aquilo que desagrada a Deus, sofrerá as consequências. Se ele faz o que é certo, né, receberá do Senhor a graça e a misericórdia. Então, diante do Senhor, né, é isso que conta, independente da posição. E a gente está vendo aqui que reis, governantes, pessoas de alta posição sofrerão juízo. Algo que nós não costumamos ver. Porque na nossa sociedade, principalmente moderna, né, que a gente costuma dizer, os homens de alta posição, as pessoas de grande influência, sempre dão um jeitinho, né, de se livrar do juízo, não é mesmo? Compra-se uma sentença aqui, paga-se um juiz ali, dá-se um jeito, não é mesmo? E ninguém vai preso, e ninguém, né, acaba sofrendo as consequências de nada. E aí a gente, às vezes, olha para tudo isso e fica assim, até desanimado, né? Aí um cidadão, né, que às vezes comete uma infração ali mínima, que tem que ser punida, mas às vezes é um rigor absurdo sobre ele, e pessoas que roubam milhões, trilhões, né, vai se postergando, vai deixando para lá, né, ele vai recorrendo, recorre aqui, recorre ali, aí ele tem um amigo no judiciário, ele tem um amigo lá no não sei aonde, que dá uma assinatura para ele, dá um jeitinho. É uma coisa assim que enoja. Aí quando a gente olha para a palavra e vê que os reis da terra, os governantes, receberão o juízo de Deus, né? Então, isso vai mostrando que Deus é justo, que perante o Senhor, não importa a posição que nós temos, importa é a condição que nós caminhamos, não é mesmo? Continuando o texto ali, então, no verso 4, né, seguindo ali a divisão que o pastor Edivar coloca, do verso 4 ao verso 8, ele coloca da seguinte forma: ouvi outra voz do céu, dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Bom, eu quero começar de baixo para cima aqui, irmão. E depois eu quero entregar a palavra para os irmãos me ajudar aqui. Primeiro, apontando aqui, né, os pecados dessa meretriz, né, dessa Babilônia. Que ela diz ali, né, ela a si mesma glorificou. Né, o texto diz ali no versículo 7. A si mesma glorificou. Então, o orgulho, né, o pecado do orgulho é alguém que se exalta a si mesmo, né? Como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, é alguém que olha no espelho de manhã e canta "Quão grande és tu", né? Quão grande és tu, né? Era a Babilônia, né? E que pecado esse, né, irmãos, que nos persegue às vezes tão de perto, né? Como a gente tem que lutar às vezes contra esse pecado do orgulho, não é verdade? Como a gente tem essa tendência de achar que a gente está sempre certo, e que está todo mundo contra nós, e que nós somos os injustiçados, e não sei o quê, né? E o que a gente faz é sempre bom, o que os outros fazem é mais ou menos. Como a gente se encanta com o que a gente faz, com o que o outro faz não é tão legal assim. A gente tem esse problema, né? Isso nos persegue desde sempre, a gente tem que vigiar. Então, essa grande meretriz, ela se glorificava, né? Ela se orgulhava, e se orgulhava em luxúria, o texto diz, né? Aí ela diz, ela pensa de si mesma, né? Estou sentada como rainha. É um perigo que a gente pensa sobre a gente mesmo. Quando a gente pensa sobre a gente de forma
real, né, e honesta, é ótimo. O problema é se o nosso pensamento está totalmente disfuncional, né? Quando a gente tem uma visão totalmente, seja negativamente, às vezes a gente tem uma visão muito negativa sobre nós e aquilo nos leva para um lugar que não deveria nos levar, ou para um lugar muito altivo, né? A gente se sente a última negresco, quando na verdade não é nada, né? É só um farelo. Então a gente precisa vigiar em todos os aspectos. E essa descrição aqui, ele diz: eu sou uma rainha, né? Não sou viúva, nunca saberei o que é pranto, nunca saberei o que é pranto. Olha, né? Ou seja, estou imune a qualquer tipo de dor, a qualquer tipo de sofrimento. Era esse poder, digamos assim, pensa que nunca vai ser abalado, né? Nunca vai passar por nada. E aí o juízo, né? Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. A descrição, né? Será queimada no fogo. Mas ali no versículo 4, irmãos, e aqui eu quero que os irmãos me ajudem, diz: saiam dela, povo meu. Saiam dela. Bom, nós já vimos aqui que essa Babilônia, nos dias dos apóstolos, era Roma. Então era um convite para o povo sair de Roma? Sim ou não? Para o povo abandonar Roma? Para o povo abandonar a cidade? Para o povo sair daquele lugar? E hoje, como poderíamos interpretar esse saia dela, povo meu? Vamos lá, meus irmãos, me ajudem aí. Como que nós podemos interpretar este versículo nos dias dos apóstolos? Como que eles receberam essa carta naqueles dias, né? E como que hoje nós podemos interpretar esse versículo? Como que hoje nós podemos entender esse saia dela, saia do meio dela? Vamos lá, quem que vai? Andressa, ali, Maria Luísa. Então vamos lá, os irmãos, vamos falar no microfone para quem está em casa poder ouvir direitinho. Vamos lá, Andressa. Eu acredito que seja na questão de você se separar daquilo que o mundo faz e se manter firme e estreito na palavra de Deus, né? Não se contaminar com as práticas do mundo, que quando a gente acaba cometendo as práticas do mundo, a gente acaba também fazendo parte desse mundo e não se separando do que Deus nos pede, né? Deus quer de nós. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Concordam com a Andressa? Vamos lá, irmãos. Os irmãos estão tímidos hoje aí, né? É isso mesmo, Andressa. Concordo com você. Lá, o irmão Francisco, lá atrás ali, Malu. Isso, vamos lá. O que significa esse saia dela, povo meu, né? Pode falar, irmão Francisco. Então, eu penso assim, que é para sair desse sistema, né, corrompido que há até nos dias de hoje. Exatamente. Se retirar desse meio, né? Só um pouquinho, Cris, deixa elas trazer o microfone, senão... Isso, aí. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos aqui até a igreja está envolvida com escândalos, com práticas que, por nós conhecermos a palavra do Senhor, jamais poderia acontecer. Né? Então, isso tem trazido escândalos e dificultado ainda mais que as pessoas venham conhecer o Evangelho. Porque já era difícil falar, né, da palavra, trazer ali a palavra e as pessoas aceitar. Mas antes era pela palavra, pelo peso que a palavra tinha. Hoje as pessoas nem chegam a ouvir porque elas estão se baseando mais nos escândalos. O que adianta eu estar dentro da igreja, se lá acontece isso, isso, isso? Então, isso é muito perigoso, porque quando nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja, nós representamos Cristo aqui na terra. E a Bíblia fala, ai daquele pelo qual o escândalo entra, né? Então, há algo que tem acontecido com muita frequência no meio do povo evangélico. Quando se fala de evangélicos hoje, já não é uma coisa muito agradável, né? Infelizmente, para nós que somos cristãos, somos evangélicos. Exato. A irmã Valéria aqui, ó, Malu. Então, pastor, Deus, ele é, como
sempre sábio e a gente sempre diz aqui extremamente didático, né? Através ali de João, ele usava a referência, sempre mostrando uma referência. Então, sempre assim, aonde o povo de Deus não pode entrar, aonde o povo de Deus não pode errar. Então, ele pegou ali Roma como exemplo, né? E ele diz, saia dela, povo meu. Então, dizendo assim, que você não faz parte daquele meio. Que aquelas condutas, aqueles pecados, aquele tipo de adoração, aquele tipo de cultura que eles tinham, não faz parte do povo. Então, Deus, ele nunca ele joga no vazio. Nunca ele vai dizer assim, nunca ele vai te dar uma condenação sem te explicar primeiro o que é correto. Então, sempre com exemplos. Então, eu vejo que é assim. Exato. Mondione? Então, pastor, eu vejo também assim, eu aprendi isso de uma forma diferente, né? Mas hoje a gente analisando, estudando, a gente vê que a mensagem de Apocalipse, ela é totalmente voltada para o espiritual, né? É a base toda de João. E qual que é o grande perigo, né, de nós estarmos num lugar e achando que aquilo é correto, é perfeito? Eu acho que esse foi a grande mensagem que João queria passar. Porque, como o senhor falou, Satanás ele quer nos seduzir para mostrar que aquilo que é errado se torne para nós uma coisa legal, uma coisa que, né, que não vai afetar tanto. Então, eu vejo que a importância de nós sabermos aonde nós estamos, né? Então, assim, a nossa base é a palavra. Então, assim, quando Pedro, né, ele fala assim, olha, haverá muitas doutrinas de engano e tal, né? Então, ele sabia que essas doutrinas, elas seduziria o povo para estar no lugar onde Deus não ia se agradar, né? Exatamente. Perfeito. Perfeita colocação dos irmãos, é exatamente isso. Para que a gente não entenda de forma errada, porque há uma ordem clara de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Ou seja, nós não fomos chamados para viver enclausurados, né? Embora às vezes dá vontade de você comprar aí uma chácara lá no meio do nada, pegar teus filhos, ir para lá, fazer um muro bem alto e falar, a gente vai viver do que a terra dá. Não é? Não vamos mais ter televisão, não vamos ter celular, vamos viver aqui. Né? Não, claro, existem várias comunidades, né, no Brasil, no mundo afora, de pessoas que fazem isso. Agora, se nós fizéssemos isso, estaríamos contrariando uma ordem clara de Jesus. Ide e pregai o evangelho. Ou seja, quando diz saia dela, não significa que nós não devamos estar no mundo. Não é mesmo? Nós fomos chamados para estar neste mundo e para salgar e para iluminar. Agora, a partir do momento que eu estou em um lugar e eu percebo que aquele ambiente começou a ser dominado pelo pecado, pela ação de Satanás, e que a minha influência ali como cristão está perdendo espaço, sai fora. Aí o crente quer dar uma de santarrão. Não, eu vou ficar aqui e tal. E é aí que muitas vezes ele vai sendo envolvido pela luxúria, né? Aí você, não, mas é só um golinho. Não, mas é só uma dancinha. Não, mas é só uma ficadinha. É uma noitinha. É tudo no diminutivo, né? E é isso que muitas vezes vai seduzindo. Porque Satanás não vai apresentar para você uma coisa tão ruim de cara. Ele vai apresentar uma coisa prazerosa, vai te dar uma coisa que no começo você vai gostar, vai ser prazeroso para a tua carne, e a nossa carne se inclina para as coisas do mal, não é mesmo? E aí você vai, no início você vai achar aquilo fantástico, mas nem é tão ruim, né? Bom, e aí vem aquelas conversas fiadas, se Deus não quisesse, Ele não tinha me colocado lá, eu acho que Deus tem um propósito para mim ali, balela. Eu escuto essa conversa às vezes, não, mas Deus me colocou lá porque eu tenho um propósito. Meu irmão, pode ser que tinha, mas agora já não tem mais. Sai fora, sai dela. Não adianta, fuja. Tem lugar que você tem que cair fora. Tem relacionamento que tem que cair fora. Tem serviço que tem que cair fora. Tem lugar que não é para você. Você tem que entender isso. Tem negócios que vão surgir na tua vida que você vai olhar e vai dizer assim, ih, começou a cheirar enxofre. Começou a cheirar enxofre aqui.
Não dá mais para mim, eu não posso seguir adiante com isso, porque está contrariando os valores e princípios da palavra de Deus, e aí não dá para mim. Ah, mas é lucrativo. Pois é, mas não dá para mim. Por quê? Porque vai contra tudo que eu creio. E eu prefiro perder esse negócio, eu prefiro perder esse relacionamento. Não é? É assim que nós deveríamos nos comportar. Sai dela. Então, esse texto, ele todo dia. Todo dia. Sai dela, povo meu. Sai dela. Diariamente, eu preciso avaliar, reavaliar. Porque o tempo todo o pecado vai tentar nos seduzir. Então, a gente não pode cair nessa conversinha de que, não, mas eu estou lá porque Deus tem um propósito para mim e eu vou... Claro que a gente tem que resistir, a gente tem que ficar até quando consegue, mas a partir do momento que você percebeu que está começando a sofrer mais influência do que você consegue influenciar, está na hora de você dizer, deu para mim, Senhor, né? Eu preciso sair daqui porque o negócio está começando a querer dominar o meu coração. Então, eu prefiro... né? E a gente, ou não é? Vão tentar ganhar a gente com propostas, né? Seja de benefícios, às vezes. Eu ouço isso aqui todo direto, irmãos. Não, mas fizeram uma proposta, mas daí agora, só que de agora eu não vou poder mais vir no sábado. É desse jeito. Não, mas fizeram uma proposta muito boa, só que eu vou ter que me ausentar por um tempo aí da igreja, não vou conseguir vir mais. Cuidado. Eu vou ter que deixar o ministério aí, o grupo de louvor, vou ter que deixar as crianças, vou ter que deixar... Pois é. Então, já começou errado. Já começou errado, né? Então, a gente, às vezes, começa negociando já do jeito errado, porque você começa a abrir mão daquilo que você não podia abrir, das coisas do Senhor. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. Onde que está esse texto na minha vida? Aí eu coloco as coisas de Deus em último lugar. Não, mas, pastor, eu tenho que viver, eu tenho que sustentar minha família. Onde está a tua fé, então? Né? Meu irmão, sai dela, desse sistema que vai, justamente como eu disse, tornando a nossa cela confortável. Tornando a nossa cela confortável. E olha o que está acontecendo ali. Aí o texto está dizendo assim, olha, no fim dos tempos, mercadores, reis, governantes, grandes massas que se deixaram seduzir por todo esse sistema... vão sofrer uma grande queda. Serão, né, destruídos pelo Senhor. Por quê? Porque se deixaram levar por tudo isso. E o alerta está soando, a trombeta está soando. Nós já estudamos aqui que enquanto a trombeta está soando, é sinal de alerta para a gente cair fora. O problema é quando a trombeta não tocar mais, né? Porque aí é o juízo vindo, e aí não tem mais tempo para nada. Então, hoje, nós estamos aqui, estamos ouvindo essa palavra. É um alerta para nós. Se hoje eu estou no meio de um sistema, eu estou num lugar onde eu estou tendo que, puxa vida, isso aqui não está certo, eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que, de vez em quando eu tenho que contar uma mentira, de vez em quando eu tenho que fazer alguma coisa, de vez em quando eu tenho que enganar alguém. Meu irmão, não está certo isso aí, é melhor você cair fora disso aí. Eu tenho que escrever um negócio que eu não tenho... Não é para você, você é um servo de Deus. O servo de Deus não anda na mentira, o servo de Deus anda na verdade. Não é mesmo? Se você está no meio de um negócio que você vai contra os mandamentos de Deus, vai contra aquilo que a palavra de Deus ensina, aí que vai ter que entrar a tua fé, dizer, Senhor, eu confio em Ti, por mais que esse emprego seja bom, por mais que esse lugar que o Senhor me colocou, por mais que essa posição seja boa, eu não posso negociar isso aqui. E eu confio no Senhor, eu confio na Tua provisão, eu vou descansar em Ti. Aí nós temos que lembrar, irmãos, dos exemplos bíblicos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, né, ou Ananias, Misael e Azarias, se curvem aqui diante de mim. E eles dizendo, não vai rolar não, seu Nabucodonosor. Não vai rolar, sabe por quê? Porque nós só nos ajoelhamos diante de Deus. Mas se vocês não se ajoelharem, a gente queima vocês. Pois então queima. Né? Pode queimar. E pode ser que Deus nos livre. E pode ser que Ele não livre também. Se não livrar, está tudo bem. Mas nós não vamos se ajoelhar. Nós vamos continuar servindo a Deus. Mas nós não vamos se ajoelhar diante do Senhor. Olha só. Né? Não é isso ameaça. Mas se você não fizer, eu te mando embora. Bom, então, manda embora. Não, mas se você não fizer, eu troco você de setor. Pois então, troca de setor. Mas isso aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque é contra o que eu creio. É contra os meus princípios. Mas nós vamos sendo levados na conversa. A gente fica lá, a gente se deixa levar. Então o texto diz, sai de lá, sai do meio.
fuja disso. Né? O irmão Eliezer Malu, lá da Iri, lá, é exatamente sobre isso, né? Sai dela. Fala lá, irmão Eliezer. Então, pastor, eu vejo assim que o que a gente tem que ter é firmeza, né? Já lá, quando você vai negociar, vai conversar, já é pôr teus princípios, né? Viu? Eu não trabalho sábado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque daí Deus vai honrar você, né? Agora, se você começa a abrir brecha, não, né? Já deixe claro, ó, eu não trabalho, dá para nós trocar outro dia, dá para... Eu vejo na empresa lá, eu sofro muito isso, é muita pressão. Não, porque nós temos que carregar, não, porque vai parar. Não, eu não vou carregar. De segunda até sexta, ou até de domingo a sexta, 3 horas da tarde, conta comigo. De noite, de madrugada, mais sexta-feira, parou. Não adianta você vir fazer pressão em mim, né? Eu não vou fazer, porque está contra os meus princípios. Então, você se manter hoje nesse mundo, o mundo quer que você rode, quer que você faça errado, quer negociar. Não, mas só uma carguinha, né? O que tem? Ah, 1 metrinho a mais, 1 metrinho. Não, é esse aqui. 1 horinha a mais, não. É o certo, né? Eu preciso fazer o certo. Deus está vendo. Não importa se ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu posso estar sozinho. Se eu estiver fazendo errado, Deus está vendo, né? Eu tenho que entender isso, que Deus é que está vendo. Não tem que prestar conta para o homem, tem que prestar conta para Deus, né? Esse é você ficar fora do mundo, que o mundo, o que tem? Né? Nada a ver, só eu. Entendeu? Então, eu acho que você se manter fora do mundo, assim, dessas práticas do mundo, é você realmente honrar o que você tem de compromisso. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Você tem que se manter, né? Exatamente. Esse exemplo que o irmão Eliezer deu, né, sobre o sábado é real na vida de todos nós. Mas o jovem, de repente, ele é pressionado a beber, ou ficar, ou, né, e tudo mais. Ele também precisa se posicionar quanto a isso. Entre tantas outras tentações que nós somos diariamente, muitas vezes, expostos, né? Então, é o nosso posicionamento. Maluciene. Deixa eu só contar o meu testemunho para os irmãos. Vai fazer 2 anos que parei de beber, de ir para a festarada. E, ultimamente, tenho assim, pessoas que nunca mais tinham falado comigo. Ai, Lu, pessoas que conviviam comigo, que faziam ali na a mesma coisa. Vamos tal lugar. E eu sei que não, né? Então, e outra coisa também. Eu trabalhei 10 anos numa mesma unidade de saúde. Então, unidade de saúde, você trabalha de segunda a sexta. Você não trabalha sábado, nem domingo e nem feriado. E agora, como eu comecei a buscar, vir na escola sabatina, vindo nos cultos, participando, me transferiram para o hospital, né? Até agora, eu não precisei, porque eu estou fazendo trocas, negociando com os colegas e fazendo trocas. Então, assim, eu até peço oração para os irmãos, né, com relação a isso, mas para você ver quanto é difícil, assim, quando a gente começa a servir a Deus verdadeiramente, seguir os mandamentos dele, sempre vem as provas, né? Mas a gente sabe que com Deus a gente vai levando. Irmãos, esses testemunhos aqui, eles são muito importantes. Ó, a irmã Lu está aqui dizendo, eu tenho que fazer uma troca, né, para poder estar aqui no sábado e tal. Aí eu vejo irmãos que podem estar aqui, que podem acordar no sábado de manhã e dizer, eu vou para a igreja, mas decide ir para o trabalho. Não, eu vou lá porque eu vou fazer uma horinha extra. Hoje eu vou ganhar um a mais. Mas, meu irmão, conhecedor, gente, e não estou falando de gente nova na fé, não, porque quando é um novo na fé, eu até entendo, né, porque até desenvolver a fé, o conhecimento, a gente trabalha isso aqui na igreja sem problema nenhum. Mas estou falando de gente velho na fé, gente que já experimentou da provisão de Deus, que aí acorda no sábado de manhã, que podia falar assim, não, hoje é dia do Senhor, eu vou, né, vou pegar minha família e vamos tudo para a casa de Deus. Não precisa trocar plantão com ninguém, não precisa se preocupar, mas não. Aí decide, e se não vai trabalhar no seu trabalho, vai fazer uma coisa em casa. Mas não vem para a igreja. Mas isso me falta palavras. Ou pior, me sobra palavras, mas eu não posso dizer. Né? Deixa eu contar um testemunho aqui do Nando. Né? O Nando contou esse testemunho em particular, mas eu sei que eu posso contar.
Um dia ele ouviu o pastor Júlio aqui contando, pedindo oração, né, que ele trabalhava fazendo entrega, tal, e aí o pastor Júlio pedindo oração, né, dizendo que eu queria poder estar livre no sábado, para poder estar aqui e tudo mais, né, e que Deus abençoasse, preparasse um trabalho que ele não precisasse trabalhar no sábado e tudo mais. E aí o Nando, ouvindo aqui, ele agir, né, ouvindo o testemunho, e o Nando disse que, lembrando, né, que ele, de vez em quando, comprava umas coisinhas no Mercado Livre lá, e não tinha problema de marcar para chegar no sábado. Daí diz que quando, né, chegou lá a entrega no sábado, diz que a hora que ele recebeu, diz que ele lembrou do pastor Júlio. Diz que ele pensou assim, meu Deus, né, como é que eu posso estar abençoando a vida de alguém desse jeito? Se eu vou obedecer, eu tenho que obedecer por completo. Se esse irmão meu está orando a Deus, né? E eu estou aqui, não sou eu só estou recebendo uma entrega. Mas quem sabe essa criatura aqui não é um sabatista também, que está orando a Deus, pedindo a graça do Senhor, uma provisão de Deus, né? Mas daí tem alguém na outra ponta comprando e um chefe pressionando lá, né, Eliezer? Não, você tem que ir lá fazer a entrega. E um sabatista comprando e entregar no sábado, porque está com pressa de receber a caixinha com sei lá o que não vai usar para nada. Mas ele tem que receber no sábado. Você está entendendo a Babilônia que a gente vive, irmãos? Lá o Leandro lá atrás, né? Então veja, nós vivemos, irmãos, num sistema que vai assim, ó, nos cercando e enredando a gente, que a gente, às vezes, se a gente não tirar a cabeça para fora e dizer assim, opa, esse sair, né, pode ser físico, no sentido de dar um passo para fora mesmo, e não, eu não quero compactuar com isso, mas no sentido de eu não vou compactuar com isso. Então eu vou tomar uma atitude, né, como desde o início da minha fé, eu ouço a irmã Ivone dando o exemplo do boi, do sábado, né? E isso é perfeito, né? Desde o começo da minha fé, quando tem aquele texto lá que Jesus fala assim para os fariseus, se o teu boi cair no buraco no sábado, você não vai lá e não tira ele? Jesus falou, você vai lá e tira ele, você não vai deixar o boi morrer. Né? Aí a pessoa diz, está vendo? Jesus falou que eu posso tirar o boi. Aí a irmã Ivone sempre falava assim para nós lá na classe dos jovens, mas eu tenho certeza que um crente zeloso vai fazer uma cerca em volta do buraco, vai aterrar o buraco, ou vai vender o boi. Porque não é possível que todo sábado esse boi vai cair nesse buraco aqui e eu vou continuar tendo que todo sábado tirar ele. Agora tem crente que o boi cai no buraco no sábado. Ai, caiu, vou ter que ir lá tirar. Aí no outro sábado o boi cai de novo. Ai, pois é, não aterrei o buraco, não fiz uma cerca, não vendi o boi. Cristão, toma uma atitude, sai dela, resolve esse problema. Porque senão o boi vai ficar caindo. E aí até quando? Né? Então a gente precisa sair desse sistema, irmãos. A gente está aqui enfatizando o sábado, mas pode ser qualquer outra coisa que seja contrário aos princípios e valores que Deus nos ensina. Eu estava vendo os irmãos falando ali, e como a nossa carne, ela acaba puxando muito para o pecado, para as coisas do mundo, né? Eu falei com o pastor esse dia. Eu estava trabalhando a semana, eu estava vindo embora de carro todo dia, né? E daí, no meu velho homem, eu tinha um costume de passar no distribuidor ali e pegar 2 latinhas de cerveja e vir embora, lá no Roseira, lá. E eu fazia a hora, né? E eu vindo de carro, parece que acho que o corpo entendeu que eu estava de carro, que eu estava vindo, porque de caminhão eu não parava. Mas quando eu estava com o meu carro, fazendo Uber, alguma coisa, eu parava. E é uma coisa incrível e demoníaca mesmo, eu acho também. Eu senti o gosto da cerveja na boca quando eu passava perto dali. Na hora eu clamei o sangue de Jesus e falei, né, que Deus me tire disso, né? E essa é a questão que a gente tem que fugir mesmo. Não dá pra gente achar que a gente tá bom, a gente não tá. O pastor Júlio também testemunhou lá, muito tempo longe, e mesmo assim o diabo ficava falando no ouvido dele, e fica falando todo dia para nós, né? Que ainda é bom, que ainda é maravilhoso, mesmo a gente sabendo que não é, né? E essa questão do sábado, Deus é tão maravilhoso com a gente que Ele conhece cada um de nós. Ele sabe, né? Eu lembro que quando eu comecei a vir aqui na igreja, essa questão do sábado me pegou assim de supetão, né?
Mas depois eu fui entendendo que, como eu trabalhava por escala, e Deus ia preparar, e Deus foi preparando, e Deus foi preparando. E Deus é maravilhoso, Ele conhece, muitas vezes Ele quer usar você também lá no teu serviço, caso aqui as enfermeiras que tem aqui na igreja, tem irmãos que trabalham ainda, né? Mas Deus, Ele sabe também se você pode vir ou não pode vir, como o pastor falou, né? Deus, Ele conhece cada um de nós no íntimo, né? E teve um irmão aqui na igreja que compartilhou comigo, eu não vou falar o nome dele, mas ele tinha oportunidade de estar vindo aqui na igreja e não vinha, e ficava em casa também fazendo serviços, tratando das criações dele, e toda semana morria o animal dele. Toda semana morria. Ele começou a estar no desespero. E daí eu até orei com ele, e outro irmão também foi usado para falar com ele, que era a questão do sábado, que ele estava fazendo tudo isso no sábado, e ele tinha oportunidade daqui, ele era conhecedor da palavra já, né? Já estava servindo aqui e tudo mais. E toda semana morria, e ele não parava. Até que o dia que ele chorou comigo, nós oramos, e ele parou. Cessou. Parou de morrer os bichos dele lá, né? Em nome de Jesus, não sei onde que ele está hoje, que o Senhor esteja falando no interior dele, que ele possa, né, estar aqui também, porque a gente sabe que ele pode estar ou não pode, mas o Senhor sabe se ele pode estar aqui mesmo ou não está, né? Que a gente esteja orando por esses irmãos que podem estar aqui, e esses também que não podem, que querem estar aqui, como o pastor Júlio tinha o desejo de estar aqui, né? E hoje está aqui conosco, né? Mas eu sei que também deve passar lutas, né? Para estar aqui, né? Porque, como diz o Eliezer, o mundo, o diabo, ele tenta a gente mesmo, então a gente, né? E Deus acaba permitindo para fazer uma obra através desses momentos, né? Para fortalecer a nossa fé também, muitas vezes, né? Que o Senhor Jesus seja à frente de todas. Amém, amém, amém. Malu, a Tati ali, quer comentar também? E aí é importante a gente frisar, né, irmãos? Como eu falei, a gente está frisando aqui a questão do sábado, mas o sistema, ele é muito mais amplo, né? O irmão Leandro destacou ali, né, a questão ali do desejo, né? Ele, depois de muito tempo, mesmo sem beber, passando num lugar, o corpo ali, opa, né? Por que você não vai lá, né? Então, veja, é o sistema que a gente tem que o quê? Fugir daquilo ali. Então, cada um de nós e o texto bíblico diz, né? Cada um é tentado pelas suas próprias paixões, concupiscências, né? Então, nós sabemos aonde o nosso muro é baixo. E é ali que nós temos que colocar mais vigias, né? No sentido de, não, eu preciso prestar atenção nisso aqui, porque senão aqui eu caio, né? Tati. Eu vejo ali a importância, né, da gente se preencher, buscar estar preenchido do Espírito Santo, porque Ele que nos dá esse discernimento, essa sabedoria, essa sensibilidade, né? Eu tive vários momentos de convites, assim, de familiares, eventos, aniversário, que seja, de ir e não me sentir bem, assim, naquele ambiente novamente. E você vê, família, às vezes, né? E eu falava para o Jaco assim, vamos embora. Dito e feito, a gente saía, depois eu ficava sabendo, teve briga, tal pessoa brigou com tal pessoa. Então, a gente ter essa sensibilidade, porque realmente o Espírito Santo nos mostra, você não se encaixa mais aqui, seja em qualquer lugar que seja, mas ele nos mostra, né? A importância da gente saber quando chega a hora de se retirar da Babilônia, como diz ele. Perfeito, perfeito. Lá atrás o Marquinho, exatamente isso, Tati. Irmãos, a gente é chamado, né, convidado para fazer casamento, aniversário, né, dar uma palavra. Eu não nego, irmãos, eu vou lá, prego a palavra, faço oração. Aí, né, no começo ali tem o momento e tal. Começou a baixaria, às vezes eu nem espero começar. Porque eu sei que vai começar, então eu já pego e digo, vamos embora. Já comeram? Já bebimos? Já fizemos nosso social? Daqui a pouco vai começar aqui. Não precisamos nem esperar. Já fizemos a nossa parte aqui. A gente já salgou, já iluminou. Já viemos aqui por amor às almas. Então agora vamos embora. Não, vamos ficar mais um pouquinho. Está tão legal. Legal uma ova, vamos para casa. Né? É o que a Tati falou. Então nós temos que ter bom senso. Né? Eu já vim, já dei meu oi, já fiz minha parte. Né? Não vou ficar não. E é exatamente sobre isso. Por quê? Porque agora não condiz mais. E é maravilhoso quando o Espírito Santo diz, deu para você. Já não está mais bom aqui. Né? Pior coisa que tem é quando ainda a tua carne diz, opa, agora que está ficando bom. Né? Agora que está começando a ficar animadinho. Aí que é o problema, né? Marquinhos?
Esses tempos atrás, bem no começo que eu decidi ali a trabalhar no que eu trabalho hoje, momento meio difícil, né? No começo, né? Tudo é complicado, né? E daí eu fiquei uns 2 meses assim, meio paradão, assim, sabe, sem serviço. Daí eu recebi uma mensagem lá no WhatsApp lá. Oi, tudo bem? Me passaram o seu contato. Eu falei, legal, né? Eu queria que você viesse aqui em São José dos Pinhais. Nós estamos com uma demanda grande para instalar expositores em mercados, em lojas. E eu naquela ansiedade, né, de trabalhar, né, de prover, né? Não, eu vou sim, já deixei bem claro, ele só não trabalha no sábado e tal. Não, nosso serviço é de segunda a sexta e tal, né? Perfeito, né? E quando ela falou para mim o valor do expositor, quanto que é? R$150 cada expositor instalado. É 5 parafusos, você chega na loja, parafusa na parede, pede para o cliente assinar a nota e beleza. Ele falou, tá, e quantos expositores eu consigo instalar por dia? Você pode sair com até 10, 12 expositores, uma rota ali da circunferência ali de 30 quilômetros, por exemplo, você pega Araucária ali, é só em Araucária. Ele falou, nossa, perfeito, né? Cheguei lá, o que era? Era o expositor do bendito do cigarro. Cigarro, daí eu pensei, quando eu olhei aquilo lá, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Daí, saí de imediato com 8 expositores. Carreguei desanimado, né? Porque você olha aquilo ali, né? Poxa vida, não condiz nada com o que você... Até eu falei, poxa, para o Leandro, eu falei para o Diácono Leandro esse tempo atrás, esse testemunho. E daí eu peguei aquilo ali e fui orando, né? Peguei o primeiro endereço, ele era bem pertinho, dava uns 3 quilômetros. Já fui orando, né? Que não dê certo, que não dê certo, que não dê certo. Resumindo, dos 8, 2 ainda deu certo. 6 voltaram, só que ainda os 6 que voltaram, eu ganhava 75% do valor, mesmo não instalando, sabe? E daí peguei, devolvi lá tudo, né? Daí, dali 15 dias, você tinha que fazer a nota, né? A nota recebi de 15 em 15 dias. Tinha que fazer a nota. Daí fui embora bem desanimado, né? Bem desanimado, e cheguei em casa, até falei para a Jéssica, não deu certo, não. Daí ela perguntou por quê, né? Daí eu expliquei para ela. Daí, beleza, né? Daí no outro dia já me mandaram mensagem, agora tem 2 maiores aqui, é R$600 cada um. Porque daí você tem nós vemos que você tem a montana ali, o baú ali e tal, né? Só que daí são 15 parafusos daí. Você pode sair com 2 de manhã e pode vir buscar mais 2 de tarde. E aquilo lá me coçando, eu falei, não vou. Falei, não, amanhã eu tenho um compromisso e tal, e foi indo. Daí num dia não, 2, 3 dias depois eu falei para a menina que estava, é o seguinte, eu não posso, porque eu sou isso, aquilo e tal, né? Expliquei a situação para ela. Daí ela falou, olha, eu vou te falar bem a verdade para você. Eu também trabalho aqui, eu sou evangélica, né? Peço a Deus todo dia para mim sair desse lugar aqui, só que eu ainda não tive oportunidade. Aquela menina da logística lá, sabe? E, enfim, acabou que eu não fui, acabou que também eu não fiz a nota para receber o que eu tinha lá para receber, e fiquei em paz no meu coração, e Deus foi provendo, as coisas foram acontecendo, e graças a Deus não precisei fazer a nota, e ficou lá em haver, vamos dizer assim, né? Glória a Deus por isso. Que testemunho maravilhoso, né, irmãos? É exatamente sobre isso. É a gente perceber e dizer assim, não posso compactuar com isso aqui. É o Espírito Santo nos incomodar e a gente dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está me alertando. Abre uma outra porta, me dê fé, me dê sabedoria. Eu não quero compactuar com isso, eu não posso, né? E veja que foi um testemunho para outra moça, né? Ali na página 99, irmãos, né? Bem no finalzinho ali, diz assim, ó. A explicação do anjo aponta 2 razões para que o povo de Deus se retire da Babilônia: para não ser cúmplice de seu pecado e não ser julgado junto, sofrendo a mesma punição. Por isso, retirar-se da Babilônia significa não ter comunhão com seus pecados e não ser pego na armadilha das ilusões de suas tentações. Aquele que aplica seu coração ao mundo também receberá seus flagelos. Seja a Babilônia tomada como local físico e geográfico, seja como um sistema corrompido, os servos de Deus sempre devem sair.
A advertência tem por objetivo proteger os filhos do Senhor contra qualquer mal que possa decorrer dessa comunhão nociva e diabólica. Então aí, para a gente ir para a parte final, a gente tem do versículo 9 ao versículo 19, né, o lamento, né? Então ali diz assim, os lamentos, né? Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela. Observe que vão chorar, vão lamentar, mas não vão se arrepender. Eles vão chorar, vão lamentar pelas suas perdas, mas não vai haver arrependimento, né? Vão chorar, vão lamentar por causa dela. Quando virem a fumaça de seu incêndio e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, de canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha de trigo, gado, ovelhas e de cavalos, de carruagem, de escravos e até almas humanas. E eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, a que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajavam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus. Aqui é o versículo 20 já, né? Então, veja, um grande lamento, né, daqueles que dependiam, digamos assim, ou dependem desse sistema, que estão envolvidos com este sistema, né, os mercadores, os reis. Então, um lamento profundo, mas nenhum sinal de arrependimento, né, de retorno, digamos assim, para o Senhor. Então, vejo que algumas pessoas, elas estão focadas apenas nos seus ganhos, nos seus lucros, choram as suas perdas materiais, mas não são capazes de reconhecer, né, os seus pecados. E aí, a partir do versículo 20, né, a gente tem uma descrição de um louvor, né? Ali diz assim: alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Daí ele vai dizer assim, verso 21, então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais serão ouvidos o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Né? Então, a gente vê uma voz de júbilo, né, pelo julgamento que Deus manda sobre a grande meretriz. Por quê? Porque todo esse sistema demoníaco que persegue, né, os cristãos, né, aí falando do fim, né, que perseguiu os cristãos ao longo de todas as eras, será de fato destruído. Então, nós devemos estar atentos, irmãos, porque ainda hoje todos nós estamos cercados por essa grande Babilônia, e ela tenta, de todo custo, nesse sistema chamado Babilônia, tenta ainda hoje, né,
desviar o nosso foco. Amém, amados? Como temos feito todo sábado pela manhã, a gente tem separado um tempo para oração, né? Especialmente por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, por aqueles que ainda não servem ao Senhor. Então, nesse momento, eu queria convidar você a dobrar o seu joelho. Nós teremos aí 9 a 10 minutos de oração, né? Para que você ore por pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas que você conhece, pessoas da sua família, amigos, parentes, né? Ou pessoas que ainda não servem a Deus, seja quem for. Coloque diante do Senhor, vamos orar ao nosso Deus, em seguida nós vamos encerrar o nosso culto de escola sabatina.
Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor alcance aqueles que estão afastados, né? Como a gente tem dito, nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse e é uma mensagem urgente, né? Uma mensagem de exortação, né? Que nos mostra que o Senhor vem para buscar a sua noiva e que nós não podemos simplesmente ouvir essa mensagem e não lembrar daqueles que estão afastados do caminho do Senhor ou aqueles que ainda não conhecem. Então, que Deus nos use para que sejamos instrumentos na vida dessas pessoas. Vou pedir que a irmã Luciene esteja orando aqui, então, para a gente encerrar a nossa escola sabatina. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos encerrar essa escola, então, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma escola sabatina que nós tivemos, que nós aprendemos, que nós nos fortalecemos na Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que seja com aquelas pessoas que não puderam vir, mas que escutaram de casa. Fortalece também essas pessoas, Senhor Jesus. Quero Te pedir pelos enfermos, que, como a irmã Graça não está muito bem, ontem ela chegou a ir ao hospital, mas não... Os médicos disseram que não tinha muito o que fazer e voltou para casa, mas eu quero, Senhor, Te pedir por ela. Senhor, toma ela em Suas mãos. Ela sente muitas dores, meu Deus, não só ela, mas alguns enfermos aqui da igreja também. Que o Senhor possa estar colocando a mão curadora em cima de cada um deles. Seja com o restante da escola sabatina, em nome do Senhor Jesus Te peço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós já iremos, né, para a segunda parte, então, do nosso culto desta manhã.